perguntam, né, o que me impulsionou a concorrer a vereador. Para que essa resposta fique bem clara, eu preciso voltar um pouco lá atrás, na minha história. Eu nasci numa casa de umbanda no Caboclo Sete Cachoeiras. Fui apresentado pela minha família a outras religiões para que eu pudesse, desde cedo, compreender que somos iguais. Podemos até ter crenças diferentes, crendo, entretanto, no mesmo Criador. No ano de 2007, notícias nos jornais me chamavam a atenção para o fechamento de terreiros de umbanda e candomblé em várias comunidades do Rio de Janeiro, envolvendo a perseguição de certos setores evangélicos que assumiam uma posição de demonização, principalmente sobre o povo de santo. Inclusive com a participação de supostos traficantes de drogas que fechavam essas casas. Esses ilês, por terem se convertido a esse determinado segmento evangélico, cumprindo assim as ordens de seus pastores. Ao meu entendimento, foi uma atitude não muito religiosa e socialmente questionável, por se tratar-se de envolvimento de supostos religiosos com elementos à margem da lei, visando assim uma cruzada que serviu apenas para banir dessas comunidades o povo de santo, utilizando-se de forças armadas ilegal e criando dessa forma as condições necessárias para a instalação de um regime teocrático e assim efetivando esse objetivo. Fato é que constatamos hoje a inversão da denominação dos tempos nessas comunidades, ou seja, ontem predominavam os terreiros e os ilês nessas comunidades, hoje predominam os algozes. Em contato com o sacerdote dirigente do Templo a Caminho da Paz, senhor Armando Fernandes, preocupado com a situação e querendo de alguma forma fazer algo que impedisse a proliferação dessas condutas, fiquei sabendo por ele que a CEUB, na pessoa da mãe Fátima Dama, estava convocando sacerdotes e adeptos da Umbanda e do Candomblé para uma reunião com a finalidade de criar-se uma comissão de combate à intolerância religiosa. Então, o sacerdote Armando Fernandes, sabedor que eu, um defensor inconteste da liberdade religiosa, seu amigo e companheiro de jornada espiritual, convocou-me para que lá, na dita reunião, eu comparecesse e o representasse em nome do Templo a Caminho da Paz. E assim, tornei-me membro fundador da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Em decorrência de vários casos que acompanhei dentro do âmbito da comissão e da maneira gritante que vários sacerdotes e sacerdotisas relatavam as formas e maneiras como eram tratados nos órgãos públicos, tão somente por estar ali vestido ou usando qualquer utensílio de suas crenças. Na abordagem, ao chegar aos seus locais de culto e até mesmo durante o próprio culto, por esses maus religiosos que pregam o proselitismo religioso. Um caso que ainda está presente na minha mente, e creio de muitos, é a invasão do Centro Espírita Cruz de Oxalá, no bairro Catete, no Rio de Janeiro, amplamente divulgado na mídia. E por que me comoveu esse episódio? Pela violência do ato praticado, num dia de sessão aberta, onde havia dezenas de pessoas em fila, aguardando cada qual sua vez de ser atendido, quando foram surpreendidos por jovens em gritos, demonizando aqueles que ali se encontravam apenas para cultuar ou assistir um culto. E não satisfeitos, esses mesmos indivíduos, empurrando aquelas pessoas sem pestanejar, e apesar da súplica da dirigente, uma senhora de idade avançada, começaram a quebrar todas as imagens, muitas delas com mais de 60 anos ali conservados. Ato este, correlato ao episódio, também muito divulgado na mídia, que foi um chute na imagem de Nossa Senhora Aparecida, efetuado em um programa de televisão e perpetuado por um pastor de um segmento congênere a esse. Tudo isso me fez refletir
é um questionamento absoluto. O que mais eu deveria fazer para assegurar que o povo de Santos e demais minorias religiosas pudessem ser defendidas, apesar do preceituado na Constituição Federal e na legislação derivada. Vislumbrei aí que, me candidatando ao cargo de vereador, me colocaria como uma voz à Umbanda, o Candomblé e as minorias religiosas, na garantia de seus direitos constitucionais.